Fala, meus queridos, tudo certo? Tony David aqui, o reprogramador mental. E já faz um certo tempo que eu não gravo mais vídeos, inclusive eu até andei ocultando ali os meus vídeos do canal porque decidi fazer temáticas novas. E agora, né, eu tava pensando aqui sobre uma coisa, que tudo o que você não tiver maturidade para sustentar, você acaba perdendo. E por que eu digo isso, né? Eu andei quebrando algumas vezes até encontrar o sucesso dentro da minha área, e eu entendi que toda vez que eu não tinha maturidade suficiente para sustentar o que eu pedia para Deus, eu ia lá e perdia. Eu acabava perdendo as coisas. Isso, estou falando de negócios, de veículos, de imóveis, de dinheiro, de parcerias e tudo mais, né? Então esse vídeo aqui ele fica com uma dica para que você faça tudo certinho. Por exemplo, né, o que aconteceu comigo. Eu não tinha maturidade suficiente para entender como as pessoas funcionavam, então eu ia lá fazer negócio e não colocava contrato. Volta e meia, alguém roubava dinheiro de mim e eu não podia fazer nada. Tinha que simplesmente achar aquilo bonito, ficar triste e partir para a próxima fase da vida. Então foi uma coisa que me pegou até mais de uma vez, e eu não sou acostumado a errar mais de uma vez no mesmo lugar, mas aquilo ali me pegou. E depois que aconteceu ali umas 2, 3 vezes, eu entendi que realmente eu até confio, mas confio até um ponto, né? De um ponto para frente, não posso mais confiar nas pessoas, por mais que sejam pessoas muito queridas, sejam pessoas muito interessantes. E outra coisa também, até uma coisa que acontece comigo, né? Já aconteceu algumas vezes. Tem uma pessoa que eu gosto muito, e essa pessoa, ela tem o sonho de ficar rica, de prosperar na vida e de ganhar muito dinheiro, de fazer as coisas acontecerem. E essa pessoa, ela já pediu ajuda para mim diversas vezes. E eu fui lá e já ajudei uma vez essa pessoa a fazer um negócio. Essa pessoa foi lá, fez o negócio, só que na hora de atender os clientes, a pessoa ia lá e travava. Ela não atendia os clientes, não ia pra frente. Aí, beleza. Aí aconteceu outra situação depois de um tempo. A pessoa foi lá, me pediu ajuda de novo. Eu fui lá e ajudei a pessoa novamente. E, mais uma vez, aconteceu a mesma coisa. Quando chegavam os clientes pedindo informação, as pessoas querendo comprar, essa pessoa simplesmente ignorava. Quando ia lá e perguntava para a pessoa o que estava acontecendo, a pessoa simplesmente ela fugia, ela corria, ela não pode ser apertada de nenhuma maneira e nem pressionada de nenhuma maneira. Mas a pessoa tem um sonho de ser empresária e tem um sonho de ganhar dinheiro. E aí a gente fica pensando, né, nessa parte de quando você não tem maturidade para sustentar, você perde. Por quê? Porque logo essa pessoa ela vai perder a minha confiança e eu não vou mais ajudar essa pessoa. Porque a pessoa não tem maturidade para poder sustentar o que ela pede, o que ela deseja. Quando você pede alguma coisa, você faz os atos necessários para fazer com que aquela coisa dê certo? Ou você simplesmente pede e espera que o universo te mostre? Você faz os atos necessários? Por exemplo, se você quer ser rico, você prospecta cliente? Ou você tem um modelo de negócio que vai te levar onde você quer? Você tem um plano que vai te ajudar a entender o momento que você está e o momento em que você precisa chegar? Você tem que pensar muito nisso antes de pedir qualquer coisa. Se eu tenho maturidade o suficiente para poder sustentar aquilo que eu estou pedindo, porque as suas ações elas têm que ser coerentes com aquilo que você está buscando na vida. Não adianta você querer vender e quando chega um cliente para atender, você foge do cliente, você ignora o cliente. E não adianta também você querer ter um investidor no seu negócio se quando o investidor olhar para o seu negócio e ver que você está errando ali em algumas coisas bem básicas, você sabe que você vai levar uma mijada do investidor. Então, pensa bem no que você tem pedido, no que você tem desejado, e se você está disposto a fazer o que é necessário para poder chegar naquele objetivo. Vou dar mais uma vez aqui um exemplo meu. Eu, quando decidi crescer na vida, eu trabalhei todos os dias da minha vida fazendo a mesma coisa até que aquilo desse certo. E estou falando literalmente todos os dias, de segunda a segunda-feira, durante 13 anos da minha vida. Eu não fui para festa, eu raramente saía de casa. Se eu tivesse que estar, né, em eventos de final de ano, Natal, Ano Novo, tudo mais com a minha família, eu estava presente, mas eu estava com o meu computador, estava com as coisas que eu precisava para trabalhar, com o meu telefone sempre carregado para poder atender um cliente, indiferente se fosse dia, se fosse noite, se fosse madrugada. Então, eu decidi pagar o preço por aquilo que eu estava pedindo e por aquilo que eu estava desejando. Por isso que as coisas deram certo para mim, porque eu tive a maturidade para poder pedir isso. Mas você, quando você pede as coisas,
Você faz as ações que vão te levar para aquele lugar? Ou você está esperando aquilo cair do céu? Pensa bastante nisso antes de você decidir as coisas. Tenha um plano para poder saber onde você quer chegar. E até o Warren Buffett diz isso, né? Que um idiota com um plano, ele vai muito mais longe do que um gênio sem plano nenhum. Porque você precisa ter um planejamento, você precisa ter um modelo de negócios, você precisa fazer com que a matemática feche para onde você quer chegar. E aqui nesse vídeo, por mais que eu fale muito sobre a questão da prosperidade, sobre a questão de Deus, e eu entendo que realmente Deus faz 50% do trabalho, você faz oração, você pede para Deus, ele te dá metade, mas ele não vai lá vender o produto para você, ele não vai lá atender os clientes por você, ele não vai montar um modelo de negócios para você, isso quem tem que fazer é você, ele vai te dar, claro, quando você pede, você começa a se alinhar com pessoas que têm o determinado objetivo que você está buscando, as pessoas começam a vir até você, os negócios, eles têm uma facilidade maior para acontecer, só que você tem que fazer a sua parte. Fazer a sua parte é fazer um bom estudo, entender o que você quer fazer, ter um plano de negócios e fazer as ações que você precisa para poder atingir o resultado que você deseja. Então essa é a minha dica para você hoje. Se você não tiver maturidade para sustentar, você vai perder. Se você quer ganhar muito dinheiro, tenha um planejamento financeiro. Entenda como o dinheiro funciona, entenda como os juros funcionam, como que você pode ganhar dinheiro de forma passiva. Não fica só trabalhando. Trabalhar vai te dar uma parte, mas você vai ter que saber investir aquele dinheiro. Porque se você deixar parado, o banco vai emprestar aquele dinheiro para alguém e você só vai estar vendo ali o saldo na sua tela. Mas o dinheiro, na realidade, vai estar sendo trabalhado por outra pessoa. Porque você não teve a maturidade de ir lá e trabalhar o seu dinheiro. Então o banco pega o seu dinheiro, ele empresta o seu dinheiro e você está lá feliz da vida porque está acumulando dinheiro, mas não está fazendo nada, não está investindo esse dinheiro. Então você tem que ter as habilidades, você tem que aprender a fazer coisas novas. Não adianta você querer evoluir e você ficar pensando assim, não, mas eu sou desse jeito, eu sou assim, eu não vou mudar porque tal coisa vai acontecer, porque aquilo ali está acontecendo, não. Eu não vou mudar porque tem um investidor no meu negócio, não vou mudar nada, eu sou assim, e se me quiser desse jeito é assim, deu e pronto. Quando você fala coisas assim nesse estilo, você não está aberto a evoluir como pessoa, a deixar com que as coisas vão acontecendo na sua vida como elas têm que acontecer. Quando você faz isso, você corta o fluxo e você meio que está deixando a vida te levar, que nem aquela música lá muito famosa, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você não está fazendo as ações necessárias para poder sustentar aquilo que você está pedindo. Então fica aqui minha dica para hoje e era isso. Fica com Deus. Não esquece de se inscrever no canal, de dar um joinha se esse vídeo for bom para você. E tamo junto.